No vídeo de hoje, queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, derrubou-se em Start Assistant. O Sr. Felipe Ferreira, nascido em 24 de setembro de 1953 na cidade de Vale Verde, interior de Minas Gerais, uma das belas várzeas do Brasil, onde o sol brilha com força e a natureza se mostra abundante e generosa. Filho de humildes campeiros, Felipe aprendeu desde cedo o valor da solidão, do trabalho e da simplicidade. Como qualquer menino de sua época, Felipe vivia suas infâncias com a mesma dose de aventura e inocência, brincando em redondo de terra batida, cuidando dos animais domésticos e ajudando os pais nas colheitas. Mas diferente de outros, desde cedo demonstrava um talento especial para a ciência e a matemática, curiosidades que levaram aos estudos e à busca da conhecência. Aos 18 anos, Felipe mudou-se para São Paulo, onde cursou engenharia civil na Universidade do Estado de São Paulo, Unesp, tendo como principal foco o estudo de geotécnica e solos. Durante seus estudos, Felipe descobriu seu amor pela natureza e pelo meio ambiente, tornando-se um ativista pela preservação da flora e da fauna brasileira. Ao finalizar a faculdade, Felipe trabalhou por alguns anos na área privada, mas logo percebeu que sua vocação era servir o país através do Estado. Assim, mudou-se para Brasília, onde ingressou no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN, dedicando-se às áreas de geotécnica e meio ambiente. Em 1985, Felipe foi convidado a integrar o corpo docente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UFERSA, onde lecionou por mais de 3 décadas, sendo reconhecido como um dos maiores nomes em geotécnica no país. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo seu trabalho inovador na área de engenharia ambiental e geotécnica. Também foi agraciado com a Medalha da Inconfidência, em reconhecimento à sua luta constante pela preservação do meio ambiente brasileiro. Felipe também foi um grande defensor das artes e da cultura brasileira. Ele era leitor voraz de poesia e prosa e tinha uma coleção impressionante de livros, que eram suas companhias preferidas antes do sonho leve. Ele também gostava de tocar violão, muitas vezes escrevendo suas próprias músicas. Em 2018, Felipe sofreu um golpe financeiro sério e teve que vender a sua casa em Vale Verde, onde havia passado grande parte de sua vida. A perda foi difícil, mas ele continuou forte, dedicando-se ainda mais às causas que mais amava, o meio ambiente e a educação. Felipe Ferreira faleceu em 18 de maio de 2021, vítima de um derrame cerebral. Ele foi lembrado com carinho pela Rádio Nacional e pelo jornal Correio da Manhã, que publicou uma matéria comemorativa da vida do grande engenheiro e professor. Felipe Ferreira será sempre lembrado por sua sabedoria, dedicação inquestionável às causas que mais amava e pelo seu espírito combativo até o fim. Ele foi um verdadeiro exemplo de coragem e resiliência. Hoje foi a morte da incrível Eunice Andrade, nascida na pequena vila de Lagoa Dourada, em Minas Gerais. A senhora, com 79 anos, teve uma vida cheia de conquistas e amor por sua comunidade. Eunice foi a 4ª filha do casal Antônio e Adélia Andrade. Cresceu rodeada de amor e devoção às artes. Aos 7 anos, começou a estudar piano e, desde então, dedicou-se à música com paixão. Em 1959, concluiu o curso de Educação Musical na Faculdade São José, em Belo Horizonte. No ano seguinte, Eunice começou sua carreira como professora de música na escola pública local. Seu trabalho era reconhecido por todos, e muitas vezes, alunos que ela ensinou anos antes viriam apresentar-se em suas próprias atuações. Em 1982, Eunice assumiu a direção do coral da escola, transformando o grupo em um símbolo de música e cultura na região.
Seu nome foi citado no telejornal da Globo diversas vezes por sua incrível dedicação às artes e à educação. Além de suas inúmeras conquistas, Eunice também enfrentou tragédias. Em 1992, seu filho mais novo, André, morreu em um acidente de carro. A senhora passou anos lutando pela segurança no transporte coletivo e fundou a Associação Vidas Sem Acidentes, que ainda hoje age em prol da segurança vial na região. Aos 65 anos, Eunice foi homenageada com a Ordem do Mérito Cultural pelo Ministério da Cultura por seus 30 anos de trabalho incansável na área educacional e artística. Seu nome foi esquecido em uma das ruas da vila, onde ela passou toda a vida. Eunice também amava cultivar rosas em seu jardim. Ela tinha uma coleção única de rosas que eram plantadas por seus avós. O cheiro de suas rosas era o símbolo da sua vida e do seu legado, que será sempre lembrado. Eunice Andrade foi um exemplo para todos nós de coragem, dedicação e amor por nossa comunidade. Nós nos esquecemos dela com tristeza, mas lembraremos sempre da senhora como uma mãe, uma professora, uma artista e uma luta incansável pela segurança no transporte coletivo. Em sua casa, ela gostava de escrever poemas, e um deles ficou muito conhecido na região. Underline a vida é como uma rosa, underline. Underline cheia de dórices e esperanças, underline. Underline pode parecer difícil a subida, underline. Underline mas o olhar para baixo nunca é a solução, underline. Larissa, como era ela antes do estrelato, nasceu em um mundo de cores e ritmos, num rio que dançava ao som dos batucadas e das notas mais altas do carioca. A vida dela sempre foi um canto, um grito, uma celebração da alegria. Crescida no meio da música, ela aprendeu a falar com os acordes, a cantar com as ruas, a dançar com o pé na areia carioca. Aos olhos de seus amigos e familiares, era uma menina cheia de vida, sempre movimentada pelos batidos do samba ou pelo pulsar do funk. Era ela mesma uma música, um refrão que se repetia em sua alma, a vontade de cantar, de brilhar, de ser ouvida. E assim, aos 16 anos, Anitta nasceu do desejo de ser mais do que apenas uma menina do Rio, que queria transformar o mundo com sua voz. Ela apareceu na cena musical brasileira como uma tempestade, com um som novo, uma energia contagiante e uma presença inconfundível. A cada música, a cada show, Anitta mostrou-se mais forte, mais verdadeira, mais deslumbrante. Seu talento era evidente, sua paixão palpável, e assim, a jovem cantora ganhou o lugar que sempre havia sido sua, o centro da cena musical brasileira. Ela foi uma revolução, uma quebra de estereótipos, uma desafiante e audaz, que misturava o funk carioca com o pop e a música internacional, sem medo de explorar novas fronteiras sonoras. Seus shows eram um balé de cores, um rio de ritmos, um banquete visual para os olhares ansiosos por verem a cantora que transformou o Brasil com sua música. Com uma carreira que ultrapassou fronteiras nacionais, Anitta conquistou milhões de fãs em todo o mundo e se tornou símbolo de uma geração que quer ser ouvida, que quer dançar, que quer viver. E ela fez isso com ousadia, autenticidade e capacidade de transformar a cena musical brasileira. A jovem cantora se tornou mais do que uma artista. Foi uma força que mobilizou uma geração, que inspirou e que deixou seus ouvintes sonhando com um futuro mais brilhante, mais vibrante, mais cheio de música. Anitta não é apenas uma cantora, ela é a voz da sua geração, o coro do Brasil contemporâneo, a harmonia da vida, a melodia do amor e do sonho. Criança das vertigens do norte rio-grandense, Larissa nasceu em uma data de primavera, mas o clima da sua vida era de um inverno eterno. Em favelas de tijolos e ventania, a vida era como um violão ganchudo, tocando notas tristes, mas vibrantes. Honório Gurgel, seu canto de nascença, foi um berço feito de esperança e amor, onde os sonhos eram feitos de borracha e lágrimas de alegria. Em seus braços mãos quebradas, Larissa cantava canções que a mãe esquecera de ensinar, em tons deslumbrantes e vibrando como as pernambucanas. Ela cantava na igreja, como um anjo, com voz de águia, em corais onde o céu tocava a harpa celestial. Era uma criança flor, que levantava-se das ruas e dos garrotos, e, em seu peito, carregava a esperança daquele bairro. A música era a alma do bairro, o sangue das suas ruas e as batidas do seu coração. A cultura carioca, com seus ritmos,
Teve nele uma das mais belas florestas, onde o funk saltitava como os macacos, o samba dançava na chuva e a música de rua cantava nos telhados, em tom de liberdade. Larissa cresceu nesse meio popular, enquanto as estrelas se escondiam no horizonte, sonhando com o futuro. E ela sonhou com a arte, com a música e com a fama. Sonhou com ser uma voz naquele bairro que não fosse esquecida, um olhar que não ficasse cego. E assim, Larissa desbravou seu caminho, em meio aos sambas e funks, cantando suas melodias de amor e saudade. E cada nota cantada foi como uma luz que deslumbrava as trevas do bairro, dando esperança para os seus irmãos da rua. Ela era sua voz, o seu coração, a sua alma. Larissa de Macedo Machado, a flor de mundo do Rio de Janeiro, que cantou suas canções até as estrelas ouvirem. E hoje, ela continua sendo uma luz, um sonho vivente, um testemunho da força e coragem brasileira. Larissa nasceu no coração da metrópole brasileira, uma cidade cheia de ritmos e vibrâncias que se misturam para criar um som único e inconfundível. Sua infância foi marcada pela magia do futebol, as notas altas das sambas enredos e a energia explosiva da música eletrônica. Esses sons invadiam suas orelhas enquanto percorria as ruas, transplantando-se no seu peito até se transformarem em sua alma. Desde criança, Larissa sabia que seria alguém naquele mundo ensolarado dos sonhos e ilusões. Aos poucos, ela começou a desenhá-la com seus próprios pincéis de cor, esbocando um caminho pavimentado por palco e microfone. Em uma época em que as meninas se preparam para se tornarem engenheiras, médicas ou advogadas, ela optou por seguir o sonho mais arriscado de todas, ser cantora. Aos 17 anos, Larissa assumiu o nome Anitta, uma homenagem às personagens que dominam a teledramaturgia brasileira. Esse nome tinha algo mais do que uma simples referência à sensualidade e à juventude. Era um encanto mágico, uma promessa de vida cheia de magias e desafios. Estudou administração de empresas e aprendeu inglês, mas seu verdadeiro amor era sempre a música. Ao participar de pequenos shows e gravações independentes, Anitta vivenciou os extremos da vida: fome, dificuldades financeiras, críticas e desapontamentos. Mas também conheceu o carinho do público, a adoração dos fãs que se identificavam com sua voz e carisma. Os produtores perceberam seu talento e apostaram no potencial de Anitta, visando alcançar o grande público. E ela, como uma flor de aço que resiste a intempéries, provou que poderia crescer sem raízes e ainda florescer, brilhante e radiante, em meio às tempestades da vida. E hoje, Anitta é mais do que uma artista. Ela é um símbolo de coragem, determinação e sonho vivo. E para muitos, ela é a personificação da alma brasileira, forte, sensual e cheia de vida. Na verdadeira alma de um carnaval que se perpetua dentro dela, Anitta surgiu como o sol nascente de um mundo musical vibrante, cujos sons se deslizam e mexem no coração das ruas do Brasil. Desde cedo, ela soube que sua vida estava marcada por batucadas inesquecíveis, cada passo dançando em harmonia com o ritmo de um país que canta, ri e vive intensamente. As sombras da infância ainda caem sobre seu rosto, mas já é claro, ela é a representante mais fiel do espírito brasileiro, cujos olhares brilhantes e risos contagiantes mascam um segredo: a vida aqui não é apenas vivida, é celebrada. E Anitta é, sem dúvida, uma celebração. Show das Poderosas foi o detonador de sua explosão, como se a natureza tivesse escolhido exatamente nesse momento para despertar uma estrela capaz de unir um país em corais e batidas. Com esse hit, ela projetou uma imagem de artista inovadora, que não tem medo de pisar fronteiras e se aventurar no desconhecido. A cantora continuou lançando sucessos como Pedras no Vulcão, empolgando a cada vez mais, acumulando palcos internacionais e colaborações com nomes consagrados da música mundial. J Balvin, Madonna e Cardi B se deitaram em seus ritmos, sabe? Anitta foi reconhecida no MTV EMA e no Latin Grammy, mas acima de tudo, ela é embaixadora do funk brasileiro no mundo. Com sua voz vibrante e suas letras que cantam o amor por um país e seu povo, Anitta abriu caminhos para novos artistas da cena nacional. E esses artistas, eles se ajoelham diante dela, sabem? Aprendem com ela, bebem do mesmo chá que ela toma, o chá da vida brasileira, de suas tradições, seus ritmos e seus sonhos. E então, como os olhos se adaptam à noite, a memória de Anitta começa a brilhar como um foco no meio do caos, e você percebe. Essa é a história de uma mulher que dançou com a vida,
cantando suas alegrias e suas tristezas, transformando o mundo todo num palco para seu talento. E neste cenário onde o futuro é um presente esperado, Anitta vive sua música, sua vida como uma festa que nunca acaba, em uma dança contagiante e inesquecível. E por isso, ela é a rainha do nosso carnaval, a sereia das nossas canções, a estrela de nossos céus, a voz de nossa terra. Elas são os olhos que miram o mar, onde o sol se enrola em seus círculos de ouro. A infância de Anitta se encaixa no paisagens do Rio de Janeiro, onde a música e o futebol andam juntos na samba da vida. As ruas batem com o ritmo do funk carioca, que impregna cada vértebra de sua espinha dorsal. É aquele som vibrante e rebelde que faz a luz brilhar um pouco mais nela. Crescida nas cerceadas favelas, ela aprendeu a cantar em cima das telas de metal, no meio do calor da alegria e da dor da vida. A música é a força que a move, desde os tempos quando as roupas eram pequenas e o mundo era maior do que ela podia perceber. Em um país onde futebol é o amor mais grande, Anitta aprendeu cedo a importância de coragem e disciplina. Ela vivenciou a força da bola em jogos quebrados no calçadão e sentiu a fúria da vitória ao lado dos seus irmãos. Esse espírito lhe foi leva, anos mais tarde, a vencer o mundo com seu canto. A vida é uma balada de sonhos desvanecendo-se no horizonte, e ela aprendeu a navegar nos marés do sucesso. O caminho foi longo, como as praias que se estendem ao longe, com obstáculos que pareciam enormes montanhas de areia para alguém tão pequena. Mas ela seguiu em frente, corajosa e autêntica, respeitando a força da música brasileira que a nutria. Como um rasto de ouro no meio do deserto, Anitta se erguia como uma estrela nas nuvens. Seu legado é o de uma mulher que lutou e venceu, quebrando barreiras culturais e inspirando novas gerações a seguirem seu caminho. Ela levantou a voz do funk carioca para o cenário mundial, mostrando que a música brasileira é tão bela quanto o mar que se estende ao longe. Ela é o sonho de uma menina que sentia a música em seu peito e queria compartilhá-la com o mundo. Hoje, ela é mais do que um nome famoso. É o símbolo da perseverança, da autenticidade e da força de uma mulher brasileira que se ergue como uma estrela no firmamento musical, iluminando o caminho para quem vem atrás.